Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui começar a nossa criação de cenário para essa quarta-feira, dia 3 de maio. Primeiro Jogos do Radar de maio que eu tô fazendo, né? Eu tava em viagem por conta do feriado aí, 1º de maio, então não consegui comentar com vocês como foi nosso fechamento de abril, né? Foi um mês espetacular. Fiz hoje a postagem lá no meu Instagram, no Instagram do Bet Resenha também, para vocês terem uma ideia de quanto foi o fechamento da nossa conta, né? De unidade. Eu não gosto muito de fazer isso, sempre comento isso, mas parece, né, que vocês sentem mais confiança quando vocês veem muito dinheiro assim no mercado, né? Então, eu volta e meia agora eu tô fazendo isso, não gosto muito de fazer isso direto, mas quando vocês pedem, eu mostro para vocês o valor final. E foi um mês que a gente fechou também no nosso grupo VIP com 13,5 unidades de lucro, 135% de lucro sobre a banca. Então, foi um mês espetacular. Beleza? Então vamos falar aqui dos jogos dessa quarta-feira, tem bastante coisa. Peço quem não é inscrito no canal ainda, que gosta de vir aqui ver nossa criação de cenário, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, fica por dentro, né, dos nossos vídeos quando subir. Deem uma olhada também na nossa playlist das videoaulas. Quem não conseguir entender aqui algumas coisas que eu venho a falar, vai ficar ligado aí aprendendo um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Na Suécia, vamos ver se a gente tem alguma coisa. Tem o Häcken contra o Djurgården, que já é um bom jogo, né? Na temporada passada, os dois times brigaram pela liderança, junto com o Malmö. O Häcken, se eu não me engano, foi o campeão, tá? Que pode ser interessante ficar de olho no mercado de gols, tá? A gente vai ter bastante jogo, tá? Na quarta-feira. E acho que só, né, interessante. O Malmö é o time que dá para trabalhar também, mas como não joga aqui, vamos pular. A Libertadores Sul-Americana deixa por último, tá? Porque eu vou abranger um pouco mais. Stuttgart e Frankfurt na semifinal da DFB Pokal. Jogo único, a gente teve hoje a goleada do Red Bull Leipzig para cima do Freiburg, 5-1. Foi um jogo que pagou muito bem. E como é jogo único, aqui dá para ficar de olho muito no mercado de gols, né? Você vê que o Leipzig abriu 1-0 no primeiro tempo, teve chance de contra-ataque, fez o segundo no primeiro tempo, fez o terceiro, quarto. O mercado não imaginava que ia ser um jogo assim tão aberto. Mas como é jogo de eliminação, né, não tem o segundo jogo, eu gosto muito de trabalhar o mercado de gols. Deu pra gente trabalhar bem tanto os limites do primeiro tempo, quanto o asiático, que bateu no finalzinho, com gol de pênalti, se eu não me engano, do Saz Bolai. Tá? Então aqui vou ficar também de olho no mercado de gols, tá? Quem quiser apostar alguma outra coisa, acho que o Frankfurt tem um pouco mais time do que a equipe do Stuttgart, que está na zona do rebaixamento no campeonato alemão, tá? O time do Frankfurt foi na Champions, né? Caiu no grupo do Tottenham, não foi? Foi o grupo do Tottenham e depois foi eliminado pelo Napoli nas oitavas de final, tá? Na Noruega, a gente tem molde contra o Alisund. O molde vai ser um dos favoritos também, né? Campeonato norueguês, mas está lá embaixo, começou muito mal. Acredito aqui na vitória do molde, tem até a cotação aqui bem baixa. Vamos ver. E o Bodo Glimt pega o Odd. O Bodo Glimt que já demorou na temporada passada brigar pela liderança, né? E viu o molde ser campeão porque abriu vários pontos ali. Demorou o Bodo a engrenar. Agora o Bodo Glimt já começou bem melhor, né? Já tem aí 10 pontos em 4 jogos. O Lillestrøm também, que foi o time da temporada passada que perdeu força no final, aqui já começa bem também. Pega o Odd, muito favorito, né? O Bodo Glimt, dá pra ficar de olho aqui no back também, no mercado de gols, tá? Sempre coloca aqui Noruega com o mercado de gols, é bem interessante ficar de olho. E o Rosenborg pega o Brann. O Brann tava vendo, o Brann jogou contra o Bodo, não foi? Contra o Bodo Glimt? Que empatou, arrancou empate? Foi, ó. 2-2, Bodo Glimt, se não me engano, empatou no final, assim. Mas foi um jogo interessante, o time do Brann também começou bem, veio da segunda divisão, esse time. E pega o Rosenborg, quem conhece um pouco mais antigo, jogar ali fute, né? Era o time mais famoso da época, mais famoso que o Bodo Glimt, mais famoso que o molde. O Rosenborg era o time que tinha mais nesses joguinhos aí, vamos falar de 1997, né? Por aí. Que também dá pra ficar de olho em alguma coisa no mercado de gols, tá? Na Bélgica, tô pulando aqui esse finalzinho. La Liga, a gente teve hoje a derrota do Real Madrid, 2-0, né? Jogou sem Benzema, sem Vinícius Júnior. E abandonou o Campeonato Espanhol, né? Pra focar na Champions. Na Ligue 1, o Brestois contra o Nantes. Vou pular também. Na Premier League, a gente tem Liverpool e Fulham. Hoje a gente teve a excelente vitória
do Arsenal para cima do Chelsea 3-1. E a gente tem aqui um jogo muito importante, o Liverpool que vem embaladíssimo nesse final, né? Demorou a engrenar aqui. Acho difícil pegar uma vaga na Champions, tá? São 7 pontos, com jogo a mais. Se tivesse ligado essa chave um pouco antes, pegaria, né? Pega o Fulham, que tá sem Andrés Pereira, um dos melhores jogadores do time, né? Com uma lesão no tornozelo, tá fora da temporada. E sem o Mitrovic também. Então aqui dá pra ficar de olho nesse back Liverpool também. E dá pra ficar de olho no mercado de gols. Porque mesmo o Liverpool vindo bem, o Liverpool vem tomando gol nos últimos jogos, né? Ó, 4-3 pro Tottenham, abriu 3-0, tomou 3-3 e depois fez o 4-3 no fim. 2-1 para cima do West Ham, 3-2 para cima do Nottingham, 6-1 para cima do Leeds, 2-2 com o Arsenal. Jogos que vem tomando gol, tá? É para ficar aqui de olho também no mercado de gols. Mas, comentando, né? A ausência do Andrés Pereira e do Mitrovic vai fazer muita falta para esse time. E nem tem o Williams, tá aqui, né? Tá aqui machucado, suspenso. Nem tá dizendo aqui. Será que tá barrado? Às 4 horas, City e West Ham. O City viu o Arsenal reassumir a ponta, né? Tem 2 jogos a menos. Tem tudo para voltar a assumir a liderança, depois abrir mais 3, 4 pontos, né? Se vencer, abre 1, depois abre mais 4. Pega um West Ham que tá na semifinal da Conference League, né? Igual o City que tá na semifinal da Champions League. Dentro de casa, o City é o melhor mandante, só perdeu uma em 16 partidas. E fora de casa, o West Ham não é um bom visitante, né? Deixa eu ver os últimos jogos entre eles. 2-0 City, 2-2. Em casa, um 2-1 e um 2-1. É só um 0-0. Então, não perde a 5 partidas. Que também dá pra ficar de olho nesse back City e no mercado de gols. Dá pra fazer, né, um binguinho aqui, ó. Já tem odds interessantes. Liverpool, City, né? Ficar de olho nesse Bodoglin aqui. Pode ser interessante, tá? Lá no grupo free. Vou fazer um binguinho esperto. Na Série A italiana, vamos ver o que a gente tem interessante. A gente já tem o Napoli campeão, né, do campeonato italiano. Agora a gente tem brigas pela Champions, Europa League e Conference League. E obviamente pelo rebaixamento. Vamos lá, um time só, né? Sampdoria e Cremonese caíram, né? Faltam 6 rodadas. Não, 6 rodadas é muita coisa, mas Sampdoria acho que caiu. Cremonese vai brigar. Vamos ver o que vale a pena, tá? Atalanta e Spezia. Atalanta é 7º, briga por vagas europeias, né? Só tá a 2 pontos da Inter, que é a 4ª colocada. E o Spezia, 27, mesmo número de pontos do Hellas Verona. Só ganha aqui no saldo, porque tem vitória a mais, vitória a menos. Tem que ver o regulamento. Não sei se é confronto direto aqui. Que dá pra ficar de olho no back Atalanta, tá? E abrindo o placar, ficar de olho no mercado de gols por conta do desespero. Acho que a Spezia vem mais fechada, né? Dá pra tentar pegar a superioridade ali do Atalanta, tá bom? Juventus e Lecce. Juventus, 3ª colocada, né? Teve os pontos retornados, 15 pontos, né? Que tinha perdido. Pega o Lecce, que é 16º, 4 pontos, né? À frente do Hellas Verona. Pode ficar um. Juventus dentro de casa empatado com o Napoli como melhor campanha. Muito interessante. E o Lecce fora de casa é o 14º. Então aqui dá para ficar de olho. Tem até uma cotação mega interessante essa Juventus. A cotação tá alta, hein? Ó, já tem aqui uma explicação. Não tem o Vlahovic e não tem o Di Maria, mas ia falar do... Esqueci. Puta, esqueci. Vou ter que pesquisar depois. Quem é? Não é o Locatelli. O Locatelli tá aqui. Ai, deu branco. Tinha se machucado sério, voltou de lesão. Esqueci, vou pesquisar. Mas aqui não tá como titular. Vamos jogar aqui. Ai. Juventus. Cadê os jogadores? Federico Chiesa. Não sei se o Chiesa tá machucado. Chiesa jogou o jogo contra o Bolonha.
Chiesa saiu sem lesão, aparentemente aqui, né? Então, não sei, mas não tá aqui como titular. Três peças importantes, né? Então tem aqui o porquê dessa odd um pouco mais alto. Sem o Vlahovic, sem Di Maria e sem Chiesa. Mas, acho que dá pra ficar de olho aqui no back de Juventus. Sampdoria e Torino. Tem alguma coisa brigando? Não, né? Torino não faz nada mais no campeonato. Sampdoria já caiu, então aqui eu vou pular. Salernitana e Fiorentina. Fiorentina a 12 pontos da Roma. Não briga mais, né? Salernitana aqui também a 7 pontos, com 1, 2, 3 times abaixo. Eu vou pular. Elas Verona e Inter, aqui tem briga, né? Direta na Champions da Inter, que tem o Milan e a Roma empatado com eles e a Atalanta 2 pontos atrás, então não pode bobear, e a Inter não é boa fora de casa, e o Elas Verona precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Dentro de casa, Elas Verona 6 vitórias em 16 jogos, fora de casa a Inter, ó, como que não é uma boa visitante, 6 vitórias e 6 derrotas em 15 jogos. Último jogo da Inter fora de casa, bateu o Empoli 3-0, bateu o Benfica, que foi na Champions, né? Mas bateu o Empoli 3-0, então é interessante, pelo menos, ó, não perde já 4 partidas, vai, contando, né? Verona dentro de casa, vem de 2 vitórias seguidas também, pode ser, é um jogo interessante para correção de preço da Inter, será? Lautaro, Dzeko, Onaná, vamos ver, vou marcar aqui, ó, uma correção de preço da Inter, caso a Inter não comece bem o jogo, tá? Se a Inter tiver uma pressão inicial, aí eu vou sair desse back-in, dessa correção de preço da Inter e ficar de olho no mercado de gols, tá? No limite do primeiro tempo ali, alguma coisa assim, tá bom? Esse back Inter aqui eu não tô muito confiante não, tá? Marquei aqui, tá errado. É aqui pra baixo. Verona Inter. Mercado de gols e a correção de preço. Vou tirar o back favorito aqui. Lazio e Sassuolo. Lazio em segundo, Sassuolo 11º. Dentro de casa, o Lazio também não é um bom mandante, né? 9 vitórias e 4 derrotas em 16 partidas. Sassuolo fora, 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Aqui eu sempre falo com vocês para dar uma olhada se o Ciro Immobile vai jogar. Jogando já é uma ajuda. Deixa eu ver os últimos jogos entre eles. Lazio 2-0, Lazio 2-1, Sampdoria 2-1, Lazio 1-1, Sassuolo 2-0. Sassuolo 2-0. Lazio em casa tem uma vitória e um empate e tomando gol nas 2 partidas. Aqui dá para ficar de olho também nessa correção de preço da Lazio. Se a Lazio não começar bem, dá para ficar aqui de olho no mercado de gols, caso a Lazio não esteja vencendo a partida. Monza e Roma. A Roma briga pela Champions direto, Monza não. Aqui dá para ficar de olho, não leia a equipe do Monza. E Milan e Cremonese, o Milan favorito, né? Precisa vencer para continuar aqui brigando pela Champions. E o Cremonese já meio que dando adeus, né, no campeonato italiano. Dá para ficar de olho no back Milan, tá? Série B, Ituano e ABC. Vamos ver como é que tá a classificação aqui. Ituano 12º, ABC em último. Que dá para ficar de olho, não leia a equipe do ABC. Quem gostar, quiser pegar esse Ituano empate anula, acha interessante. Mirassol e Novo Horizontino. Mirassol 5º colocado, 2 vitórias em 3 jogos. O Novo Horizontino, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. É jogo de interior, né, de São Paulo, então sempre tem de ser um jogo mais disputado. Dá para ficar de olho no Leia, pior equipe em campo, tá? Sem trazer viés. Juventude e Guarani. Guarani terceiro invicto, né? 3 jogos, 3 vitórias. O Juventude 3 jogos e 3 derrotas. Aqui, ó, não dá para entender o favoritismo do Juventude. Ficar de olho no Leia, equipe do Juventude. E para encerrar a Série B, Avaí e Vila Nova. Vila Nova 2 jogos, 2 vitórias. O Avaí 1 vitória e 2 derrotas. Mesma coisa, 2,20. Para que tem o favoritismo? Mando de campo. Ficar de olho no Leia aqui, a equipe do Avaí. Vamos falar Libertadores Sul-Americana, começando pela Sul-Americana. Fazendo os times brasileiros, só tem aqui Milionários e América Mineiro. América Mineiro nos últimos jogos vem tomando gol bastante, né? E tipo, sempre em espaços de curto tempo ali. O América, quando visitou Defensa e Justiça, perdeu acho que de 2-1 o jogo. Aqui dá pra ficar de olho num Leia o América Mineiro e no mercado de gols, tá? Vamos ver as cotações. 2,380, dá pra pegar um Leia América Mineiro aqui, no ao vivo, né? Aqui o Milionários
Na pré deve estar pagando um 20 ali, não vale a pena. Só se quiser fazer um bingo, aí pode ser interessante. Libertadores, Inter e Nacional, jogo complicado para o Inter. Nacional, 2 vitórias em 2 jogos, o Inter uma vitória e um empate, né? Teve o empate contra o Medellín fora de casa e a vitória contra o Metropolitano num sufoco, né, no final da partida, tá? Cuidado que o time do Nacional é um time chato. Essa cotação de 53 do Inter é muito baixa. Dá para ficar de olho numa correção de preço. Acho que o Inter tem time para ganhar, mas o jogo é bem complicado. Cerro Porteño e Bolívar. O Bolívar fez um excelente jogo contra o Palmeiras, venceu o Palmeiras jogando na altitude e perdeu para o Barcelona, né? Tem que ver como é que vai ser esse Bolívar fora de casa contra o Cerro. O Cerro também jogou bem contra o Palmeiras, conseguiu fazer um gol rápido e se fechar. O problema é que o Palmeiras no segundo tempo melhorou, né? Aumentou o ritmo e venceu a partida. Eu entendo o favoritismo do Cerro, tá? Mas mesma coisa, cotação muito baixa, dá para ficar de olho nessa correção de preço. Colo-Colo e Boca. O Boca que teve uma virada no finalzinho, né? Contra o Monagas. Não, mentira, contra o Deportivo Pereira. O Boca empatou com o Monagas no primeiro jogo e venceu o Deportivo Pereira. Voltou, sumiu a liderança do grupo, né? Num período ali, se ele perde, tá com 1 ponto em 2 jogos, ia ser complicado pro Boca. Não gostei do que eu vi do Boca. O Colo-Colo, confesso que eu não vi. Mas pela camisa, pode ser interessante aqui ficar de olho num Leão Colo-Colo, tá bom? Pela camisa. Atlético Mineiro e AC Lima. Esse é o jogo do Galo da Libertadores, né? Se o Galo não vencer esse jogo, pode dar adeus a classificação, tá? Pega o Galo AC Lima que tem 4 pontos, uma vitória e um empate, né? Empatou com o Atlético Paranaense e bateu o Libertad fora de casa, né? Excelente resultado do Aliança Lima, muito surpreendente. Dá pra estar aqui na vitória do Galo, né? Amanhã vai ser meu grande favorito aqui, o Galo, tá? Tem a cotação baixa, mas acho que vale muito a pena. Fazer aquele binguinho com City, Liverpool. O Galo tem que estar dentro. Se o Galo não estiver vencendo o jogo, vai pra cima, ficar de olho nesse mercado de gols, tá bom? Pra fechar os últimos 2 jogos, só mais um, né? Que dá pra comentar, o jogo do Medellín, 11 horas da noite, não estou fazendo. Barcelona e Palmeiras. O Barcelona vem de uma vitória e uma derrota. Perdeu pro Cerro, né? Bateu o Bolívar e perdeu pro Cerro. Porque o Barcelona é isso aí. Venceu o Bolívar, porque o Bolívar ganhou do Palmeiras, né? Venceu o Bolívar e perdeu pro Cerro. Perdeu pro Cerro no primeiro jogo e bateu o Bolívar no segundo jogo. 2 é a cotação do Palmeiras? Baixa, hein? É baixa. E lá em Guayaquil tem altitude, né? Não sei se é muita altitude não, mas tem altitude. Sempre chato jogar lá, tá? Ficar de olho nessa correção do Palmeiras aqui. Ficar de olho no mercado de gols também, tá bom? E o último jogo, só para passar, Medellín e Metropolitanos, né? Dá para ficar de olho nesse back Medellín, que o time Metropolitanos é muito fraco. Muito fraco. O Inter teve dificuldade de ganhar, mas foi uma pressão absurda do Inter, tá? Então acho que vale a pena ficar de olho nesse back Medellín também. Beleza? É isso. Bastante coisa, tá? Filtra direitinho. Toda vez que tem bastante jogo, eu sempre comento. Não ficar fazendo por gráfico, não ficar fazendo por estatística de sites, tá bom? Tenta ver o jogo. Se você conseguir ver o jogo, tiver espaço, achar que o jogo tá bom, faz a tua aposta. Se não, tenta filtrar um jogo ou outro, tá? Pra não ficar com muito dinheiro no mercado e acabar devolvendo, né, dinheiro pro mercado, tá bom? É isso. Amanhã a gente tá de volta. Valeu!